Aqui estou mais uma vez dando sequência à série Rejeição e suas sequelas e como ressignificar as dores causadas pela rejeição. Essa semana eu fiz uma enquete lá no meu Instagram perguntando quem já tinha ouvido falar sobre o complexo de Wendy e 90% das pessoas responderam que não. Então é sobre esse tema que hoje eu quero esboçar um pouco mais. Por quê? Porque ele está ligado à rejeição. A sua raiz emocional está diretamente ligado com aquilo que a pessoa enfrentou no seu passado relacionado à rejeição. E acreditem, o diagnóstico geralmente é em grande parte as mulheres. Pouquíssimos são os casos dos homens. Então nós vamos entender por quê, o que é essa síndrome, quais são os sintomas, como eu devo trabalhar para que você venha se avaliar e aquelas pessoas que você conhece que possam já estar desenvolvendo esses sintomas ligados ao complexo de Wendy ou que provavelmente já estejam ali vivendo esse complexo de verdade, né? Você possa estar ajudando essas pessoas, compartilhando, curtindo, comentando, porque quanto mais conhecimento nós tivermos sobre essa raiz emocional da rejeição, mais suporte, mais ferramentas nós vamos ter para ressignificar as dores causadas por ela. Então vamos entender o que é essa síndrome. Bem, a síndrome de Wendy é conhecida como um complexo de Wendy, é um tipo de transtorno mental e social. O problema é conhecido por afetar, em grande maioria, as mulheres, como eu falei, e pouquíssimos casos são os registros de homem. A síndrome de Wendy ela é caracterizada pelo zelo excessivo com as pessoas. O nome faz a analogia àquele conto de fada do Peter Pan, ao personagem Wendy. Como na ficção, a pessoa que sofre do complexo não permite o outro sofrer, assumir irresponsabilidades e se tornar independente. Então, essa síndrome, ela desenvolve em mim uma necessidade de proteger os meus entes queridos, as pessoas que eu amo, principalmente filhos e marido, para que eles não enfrentem nenhum tipo de sofrimento, né? Eles se tornem, na verdade, mais dependentes emocionais dessa pessoa do que assumir as questões naturais da vida, né? Porque o sofrimento, as responsabilidades, os erros, os acertos, as falhas, enfim, tudo isso é natural da vida, né? Nós precisamos encarar isso de uma forma natural, porque isso vai fazer com que nós amadureçamos, né? Nós vamos desenvolver ferramentas para poder lidar com as dificuldades da vida, mas aquela pessoa que sofre dessa síndrome, desse complexo, ela desenvolve uma proteção, uma autoproteção que impede do outro viver os processos naturais da vida. Bom, não é qualquer pessoa que o paciente terá esse cuidado em excesso, mas as pessoas amadas. O desejo de proteger os seus afetos faz com que o indivíduo desenvolva uma relação quase maternal. Assim, é mais comum que a síndrome afete relações amorosas, porém qualquer laço familiar ou de amizade pode estar sujeito aos efeitos dessa síndrome. Então, qualquer pessoa que eu tenha um relacionamento mais afetivo, mais íntimo, eu vou desenvolver essa autoproteção. Mas, geralmente, esse caso ele é identificado na relação com o esposo e relacionamento com os filhos. Eu já acompanhei alguns alguns casos de pacientes que eles desenvolveram essa autoproteção do marido e dos filhos, que eles chegaram a confidencializar assim, que estavam se sentindo sufocados, aprisionados, que eles não conseguiam nem respirar. Por quê? O cônjuge ou a mãe, no caso, desenvolviam tanto essa pressão em cima deles de autocuidado, de autoproteger, não pode isso, não pode aquilo, e tomava à frente algumas situações do próprio esposo e dos filhos, que eles mesmos se sentiam invadidos por não conseguir resolver suas questões naturais, pessoais, porque a pessoa tomava à frente de tudo.
E isso é grave, né? Porque você acaba realmente sufocando a outra pessoa, você está impedindo dela viver aquilo que é considerado normal, e isso pode trazer prejuízos nos relacionamentos amorosos, afetivos, né? A pessoa vai sim se sentir sufocada e pode até querer dar um basta nessa relação e seguir com a vida dela de uma outra forma. Bem, o significado da síndrome de Wende, como explicamos logo acima, anteriormente, como foi dito, né? Esse complexo faz com que o paciente assuma a culpa e se responsabilize pelos problemas dos outros. A princípio, esse comportamento é de proteger e evitar que as pessoas amadas sofram frustrações ou decepções com dificuldades da vida. Essa vontade de proteger, de zelar, de agradar, de assumir as responsabilidades da outra pessoa, faz com que o paciente se sacrifique para satisfazer e realizar os interesses alheios. Então, isso vai trazer a longo prazo, a médio e longo prazo, uma frustração, porque ela não vai conseguir resolver tudo. Ela não vai conseguir resolver, dar soluções para aquilo que é considerado normal, que cada pessoa tem que enfrentar no seu processo de vida, nos seus enfrentamentos pessoais, seus enfrentamentos sociais, enfrentamentos internos. Então, não tem como essa pessoa que sofre desse complexo conseguir amenizar ou impedir que a outra pessoa venha passar pelos processos naturais da vida, como eu falei, né? Então, ela acaba se culpando, se frustrando, e esse sentimento de derrota, de inutilidade, esse sentimento de tristeza vai tomar uma proporção muito maior na vida dela, porque ela pode desenvolver um caso de depressão, ela pode desenvolver um caso de ansiedade patológica. Então, tudo isso são coisas que vai trazer mais prejuízo para a vida daquelas pessoas que sofrem desse complexo e que muitas vezes não reconhecem e por isso não buscam ajuda, não aceita, né? O processo de negação é tão intenso, tão forte na vida dela que ela não reconhece que ela está se anulando como pessoa, ela está se anulando para tentar fazer algo, para tentar compensar essa ferida emocional que está dentro dela, esse vazio, tentando resolver o problema dos outros. Ela não vai conseguir resolver o problema das outras pessoas, ela não vai conseguir resolver o problema dos filhos, ela não vai conseguir resolver o problema do marido, e isso pode trazer mais prejuízo para a vida dela. Por quê? Porque ela vai gerar uma dependência nessas pessoas que, para elas enfrentarem esse processo natural que é saudável, gerando essa dependência emocional, vai ser uma família doente, porque um vai depender do outro. Então, vai gerar outros problemas mais graves, né? O complexo de Wende é a questão social. A síndrome de Wende afeta mais mulheres e a questão social gera um paradigma que dificulta o diagnóstico, como eu falei. São casos que são pouco identificados por causa da negação. Então, muitas mulheres estão enfrentando essa síndrome, têm esse complexo, têm problemas de relacionamento, têm problemas afetivos, e por elas negarem a necessidade de ajuda, de acompanhamento psicológico, de tratamento, não é identificado e isso acarreta em problemas sociais, porque ela vai ter problemas com outras pessoas, né? Com as pessoas com quem ela mais desenvolveu esse laço afetivo. Então, é um problema social. Vamos entender que quanto mais a pessoa se compromete com a segurança e responsabilidade dos outros, menos controle ela vai ter sobre as suas emoções. Sendo assim, a cobrança é excessiva e a instabilidade emocional vai resultar em conflitos e problemas maiores a curto e longo prazo. E eu quero agora falar sobre os sintomas da síndrome de Wende. Como ela se desenvolve, como ela aparece, como eu posso identificar esses sintomas, como eu posso saber se eu sofro desse complexo. Vamos lá. São comportamentos, né? A síndrome, ela advém de alguns sintomas, né, que aparecem de forma sutil e inofensiva, mas que eles vão se agravando com mais frequência. E alguns desses sinais são sentimento de culpa sempre que algo dá errado,
sentimento de inferioridade diante de outras pessoas, medo e insegurança com relação às próprias relações pessoais. A pessoa sempre vai se sentir insegura, ela sempre vai desenvolver aquele complexo de inferioridade, eu não posso, eu não consigo, o outro é melhor, os outros podem tudo e eu não posso nada. O isolamento e o distanciamento em circunstâncias aleatórias, né? Irritabilidade e picos de ansiedade, assim, sem razão nenhuma. Ou seja, ela vai desenvolver esses picos, ela vai ser uma pessoa ansiosa, ela vai ser uma pessoa agitada, inquieta, e isso vai trazer alterações no seu humor. E vou afirmar isso para vocês. Alguns casos que foram levados para o médico especialista, que no caso é o psiquiatra, foi até identificado como, foi diagnosticado como transtorno bipolar. A pessoa desenvolveu uma autoproteção, o marido e os filhos não podem fazer nada, porque ela faz tudo, e, consequentemente, isso trouxe uma sobrecarga emocional sobre ela, aonde começou a desenvolver esses picos de humor, né? De alteração de humor, hora tá irritada, hora tá sorrindo, hora tá chorando. Então, esses picos, eles começam a ser mais frequentes, e quando chega ao médico, o diagnóstico vai ser bipolaridade, por conta dessa alteração de humor, por conta desses sintomas. Isso em alguns casos, não estou generalizando, certo? Vamos lá. Todos esses são indícios complementares. Os principais sintomas e os mais notáveis são a superproteção e a baixa autoestima, o apego excessivo e a sensibilização sufocante por acontecimentos corriqueiros. Como eu falei, a pessoa vai ela vai desenvolver essa autoproteção, ela vai super proteger, vai ser um afeto excessivo e ela vai sufocar a pessoa que tá ali junto com ela, né? E são sintomas aí que, como eu falei, há um processo de negação. Nem todos reconhecem que desenvolveram essa autoproteção, a não ser aqueles, né, que conseguem se avaliar um pouco mais e ver que tem ali alguns comportamentos que estão fora daquilo que é considerado saudável. E daí, por saber que se ela não consegue tratar ela mesma sozinha, ela vai buscar ajuda. E aí são identificados esses complexos, são identificados os transtornos mentais. Então, com o apoio, com a ajuda do profissional, psicólogo, psiquiatra, porque os dois caminham juntos, né? No caso de transtornos mentais e comportamentos psicológicos, que precisam desse acompanhamento psicológico, o psiquiatra e o psicólogo, eles têm que andar junto para poder trabalhar essas questões emocionais e comportamentais. E em alguns casos precisa sim de medicação, porque isso também afeta os neurotransmissores cerebrais, altera um monte de coisa que está ligada ao nosso organismo. Então, a intervenção médica ela é essencial no tratamento. Continuando. Bem, especialistas apontam que pacientes com complexo de Wend também podem desenvolver depressão e ansiedade. Lembra que eu falei isso lá no início? A pré-existência dessas doenças pode desencadear a síndrome. Ou seja, eu posso ter o complexo de Wend e ter uma predisposição para desenvolver depressão e ansiedade. Mas, se eu já tenho depressão e tenho ansiedade, eu posso desenvolver também a síndrome. Então, uma coisa está ligada à outra. Eu posso não ter diagnóstico de depressão e ansiedade, mas por causa do complexo de Wend, eu posso desenvolver esses transtornos. Porém, se eu tenho só o transtorno de depressão e de ansiedade, eu posso sim, futuramente, desenvolver o complexo de Wend, porque vai ser uma forma de compensar o meu vazio de alma, vai ser uma forma de compensar essa ferida que está dentro de mim, essa ferida interna, inconsciente, como forma de compensação. Eu não fui amada, eu não fui cuidada, eu não fui aceita, eu fui abandonada, eu fui desprezada, eu sofri tudo isso, então agora eu vou desenvolver essa autoproteção com a pessoa que eu amo, que eu gosto, para que ela não venha sofrer o que eu sofro. E nisso tá o zelo excessivo, tá essa proteção descompensada, né, que vai sufocar a outra pessoa, e isso vai trazer frustrações e outros problemas emocionais, porque você vai estar com a sua autoestima comprometida, com seu autocuidado, porque você vai se anular em função do outro, e você vai ficar como? Né? Então você tem que cuidar de você. Bem,
O autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal e a valorização do indivíduo são alguns métodos utilizados nesse tipo de tratamento. Portanto, o domínio da situação depende em grande escala da colaboração do paciente e das outras pessoas sofrendo com as sequências de alguém com esse problema. A síndrome de Wende envolve questões sociais, comportamentais e psicológicas que precisam, inclusive, de quem não a enfrenta. Essa é uma maneira não apenas de contribuir com o tratamento dos outros, mas sim de blindar contra esse complexo. Então, eu preciso reconhecer que eu estou com essa síndrome, eu tenho esse complexo, eu sei que eu fui rejeitada, eu tenho essa consciência de que eu tenho problemas comportamentais e emocionais e que eu acabo transferindo isso para as pessoas que estão perto de mim, ou como forma de culpabilizá-las, ou como forma de compensar esse vazio da minha alma, desenvolvendo essa autoproteção. Então, para que o outro não sofra o que eu sofri, eu vou cuidar, eu vou proteger e não vou deixar que nada e nem ninguém venha trazer algum prejuízo para a vida daqueles que estão ao meu redor. E é um problema sério, porque você não vai conseguir resolver tudo, você não vai conseguir impedir que as pessoas enfrentem aquilo que é considerado normal, que faz parte do processo da vida, né? Quando você consegue, vai gerar um problema maior dentro de casa, na sua família, porque vai gerar uma família totalmente dependente emocionalmente de você. E você não vai ter suporte suficiente para tratar tudo isso, para aguentar, para suportar. Você vai se sentir carregada, você vai se sentir pesada, e isso vai trazer consequências maiores para a tua saúde física, espiritual, emocional, e pode até trazer, somatizar a outros problemas, que aí o teu corpo, a tua saúde física vai começar a responder, né, com outros problemas que, quanto antes eu puder evitar, o quanto antes eu puder tratar, o meu corpo vai agradecer, né? E também considerando essas questões dos transtornos, a depressão, a ansiedade, né? A síndrome do pânico, enfim, tem tantos outros transtornos aí. Então, querido, querida, é muito importante nós termos conhecimento do que essa raiz emocional que vem da rejeição pode acarretar na nossa vida. Então, muitas pessoas hoje, elas preferem se anular, mascarar essa ferida internamente, do que expor e dizer: eu preciso de ajuda, eu preciso realmente de tratamento, eu preciso realmente me cuidar para que eu venha ser uma pessoa saudável, espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, e venha viver de forma feliz, né? Que eu venha realmente usufruir daquilo que eu posso usufruir hoje, né? Que é ser uma pessoa bem resolvida, que é ser uma pessoa saudável, uma pessoa decidida, determinada, né? E que não vai ser mais paralisada por nenhuma circunstância da vida. Então eu te peço que você possa compartilhar essa palavra, esse vídeo com alguém que possa estar sofrendo desse complexo, que possa trazer uma luz na vida da pessoa. Tem tratamento, tem como resolver. Se você buscar as pessoas certas, você vai conseguir sim tratar esse problema. Que Deus abençoe. Deixa aí a sua curtida. Mais uma vez, peço que comente e não deixe de compartilhar. Próxima semana estarei aqui novamente falando sobre mais um vídeo, sobre mais um tema que provém da rejeição. Até lá, Deus abençoe.